Amém? Meu nome é Magno, para quem não me conhece. E é muito bom estar aqui. Eu fico feliz de estar aqui. E eu estou aqui, não poderia estar por um motivo de trabalho, mas eu vim. E estou com essa máquina ligada no sistema nosso lá. Que a gente está no momento de mudança. Eu me comprometi com a parte executiva da empresa, que eu estaria aqui, mas daria todo o suporte necessário. Então, estou aqui também a trabalho 2 vezes. Que foi a forma que Deus disponibilizou para que eu pudesse estar aqui. E uma coisa interessante também, eu vim aqui, eu estou aqui, abençoado também pela minha esposa, que é uma coisa para mim imprescindível. Passou a ser, não era, mas passou a ser. Eu vou falar muito rápido, depois eu passo a palavra para o Newton. Em Isaías 55, a Escritura diz, Deus dizendo, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá, não tornam sem antes, ou sem que primeiro molhe a terra, fecunde, faça brotar, para dar semente ao semeador e pão àquele que tem fome. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela nunca voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Em Abacuque 3, não precisa nem. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A minha vida tem uma porção, tem algumas nuances. Eu falei ontem que eu comecei minha caminhada em setembro de 1990 na Inglaterra, onde eu me converti lá, eu morei lá por um tempo. E quando casei em 95, eu conheço o Wagner desde 1991, quando começamos a trabalhar juntos numa comunidade. E quando de manhã o pastor Lingo falou acerca de Davi, é interessante quando Deus atesta, né, sobre aquele que te originou, né? E quem sucedeu Davi? Quem foi o sucessor de Davi? Salomão, tranquilo? Interessante que Salomão é tido como homem sábio. E teve uma coisa que Deus deu para ele que sempre me intrigou, e até hoje me intriga. Ele falou uma coisa, a boca de Deus falando para Salomão: se fores ou se andares comigo, como foi teu pai Davi, eu serei contigo. Olha que interessante, né? Deus falou, se você for parecido com seu pai, eu estou com você. Deus parece maluco, né? O que eu quero dizer com isso? O Pedro, filho mais velho, tem 14 anos, e a Ana Letícia tem 13. E nós éramos na mesma comunidade, eu e o Wagner. E um pastor, o nosso pastor na época, estava ministrando, e ele deu uma palavra lá um pouco dura, e eu saí da reunião um pouco invocado. Um pouco chateado, né? O Pedro estava comigo na época, o Pedro tinha 2 anos e meio. E eu saí dessa reunião, estava eu e ele. A Ana Letícia estava em casa com a babá. Aí eu saí, mas eu saí com o semblante triste de uma reunião de culto. A única vez que aconteceu isso na minha vida. Nunca mais aconteceu isso, felizmente. Mas eu saí da reunião triste, na hora que eu entrei no carro, o Pedro entrou no banco de trás. Ele estava com 2 anos e 7, 2 anos e 8 meses aproximadamente. Aí ele falou, ele começou a ler com 4 anos de idade, mas ele falou,
Aí na hora que eu fui ligar o carro, eu comecei a chorar. Sabe o que esse menino de 2 anos e 8 meses falou? Papai, você está triste, né? Eu falo, tô. Aí ele falou, é com o pastor, pai? Sério? Deus sabe disso, o que eu estou falando é verdade. Aí eu não respondi, não afirmei, não. Falei, estou triste, filho. Aí o Pedro falou, pai, eu estou triste com você. Deitou no banco de trás, ele esticou no banco de trás e ficou lá, como se fosse estivesse morto. Eu não quis prorrogar o menino de menos de 3 anos falar alguma coisa, eu falo, já estou pecando, né? Então deixa eu vazar. Aí fui buscar minha esposa, ela estava no centro da cidade, eu fui pegar, isso era à noite. E homem quando começa a chorar, ele fica meio bicudo, né? Eu fico bicudo e às vezes um pouco narigudo, né? Também, ele destaca quando eu choro. Porque é bonito, não tem nariz grande é bonito, sério, não tem nada contra nariz pequeno, mas eu prefiro ter o meu, né? E tem uns que cobiçam o nariz da gente, entendeu? Eu estou de olho no você, meu. E aí quando a minha esposa entrou dentro do carro, ela viu que meu rosto estava um pouco molhado também, ela falou, o que foi que aconteceu? E o Pedro lá no banco de trás, esticado. Ela falou, o que foi que aconteceu, Magno? Falei, nada não, Cida, com paciência desse tamanhozinho, né? Falei, nada não. Aí ela entrou dentro do carro, ela cumprimentou o Pedro não falou um A com ela, falou nada. Na hora que ela entrou, eu andei umas 3 quadras, assim, lá no centro de Belo Horizonte, não sei o que Cida falou, isso esqueci. Só sei que ela falou algo, aí eu dei uma gargalhada. Não que fiz isso assim, o Pedro levantou como se estivesse ressurgindo das cinzas, né? E riu também, começou a rir, começou a conversar, falei, hein? Mas tudo bem. Andei, vocês não conhecem Belo Horizonte, mas eu estava no centro da cidade, eu andei mais talvez uns 500 metros e peguei um túnel, né? Que chama de túnel da Lagoinha. Aí, mas antes disso, eu falei, Deus, eu não entendi nada, por que o Pedro teve essa atitude, né? Eu nem tinha guardado, não só sei que de repente, eu só sei depois que Deus me falou, mas na hora eu não sabia disso. Ele deu aquela risada também, começou a rir, ele fala pra caramba mais do que eu. Aí na hora que eu passei pelo túnel, eu falei, eu que fiz aquela oração relâmpago. Eu falei, Deus, eu não entendi nada até agora. Aí Deus foi contando em questões de segundos exatamente o que aconteceu. Deus falando comigo, uma das poucas vezes que isso aconteceu no sentido literal da palavra. Quando você ouve Deus falar de fato. Com você, não por intermédio de outro. Deus falou, lembra, filho, quando você disse que estava triste? Eu falei, lembro, claro. E que o seu filho disse que estava triste com você? Eu falei, lembro. O que ele estava dizendo aquela hora para você é de que a sua tristeza era a tristeza dele também. Aí eu fiquei com a perna um pouco bamba, né? Literalmente bamba, dirigindo. Quando eu falei, até aí tudo bem. Aí falou, também lembra que seu filho sorriu dentro desse carro? Eu falei, lembro. Você sabe o que marcou e o que fez fazer isso? Eu falo, não. A conversa desse jeito que eu estou falando com vocês, eu falo, não. Quando você sorriu, e seu filho começou a sorrir também, ele estava te dizendo que a sua alegria é a alegria dele. Foi, na experiência minha cristã, foi a maior experiência que eu tive até hoje com Deus nesse aspecto. O que eu quero dizer com tudo isso, com esses textos que eu li? Eu contei ontem também que meu pai, ele abandonou o lar, ele saiu, separou da minha mãe, em 1970, eu tinha 7 anos na época. E quem é filho de pai separado sabe o que isso causa na vida de qualquer um. Não é uma coisa fácil, é a pior coisa que existe. Se você já fez e não consegue reverter, meu irmão, você vai ter que dormir com essa enquanto Deus te levar dessa terra. Porque não é fácil. E nessa leitura de Isaías, na leitura de Abacuque, e com o vídeo que eu vou passar aqui agora, e com essa experiência que eu tive com meu filho Pedro, graças a Deus, mesmo depois de eu tendo passado por várias e várias dificuldades e erros que eu, por minha livre e espontânea vontade, cometi, infelizmente, Deus conseguiu converter o meu coração ao coração do meu filho e o dele ao meu. Isso me deu uma liga de tal forma
e que me ajudou, eu entendo isso agora, na época eu não entendia, para que de fato eu exerça o meu papel enquanto pai e saiba que esta responsabilidade ela é extraordinária, ela é vital, é indispensável para que esta nação chamada Brasil possa ter filhos dos filhos do Eterno, cheios da presença dEle, para que a bondade de Deus impere nesta nação e as famílias sejam restauradas. Então essa é uma das grandes experiências que eu tive na minha vida. E eu não sei como é que está a sua vida, como é que você veio parar aqui nesse seminário. Uma coisa eu sei que você tem coragem para vir aqui. A outra coisa é, como já tem sido falado, dificuldades todos nós enfrentamos. Mas o interessante é que Deus aposta e investe muito naqueles que confiam nele e se dispõem para ter a vida transformada. Tem uma canção que eu vou colocar aqui agora, que ela é baseada nesse texto de Abacuque, do Domoi, que é uma canção ou hino, do ministério que Deus tem nos dado, que ele fala que a despeito de tudo isso que aconteça, eu prefiro honrar a Deus. A despeito das circunstâncias, eu prefiro honrar a Deus. Isso é uma coisa interessante, isso faz uma diferença enorme na vida da gente. Quando nós optamos em honrar e amar a Deus. E essa canção diz